Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Aquele recadinho básico para você ter a melhor experiência com o nosso vídeo. Já clica aqui na nossa carinha se você está pelo celular, que a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador a engrenagem está aqui embaixo, para você selecionar a imagem de alta qualidade, para ela não ficar oscilando e você ficar vendo a gente borrado e feio, tá? Então, para você ver melhor. E hoje é dia da gente continuar Êxodo, de Êxodo 33 a 36, hoje é a nossa leitura. E a gente tem que relembrar um pouco que Deus estava falando com Moisés lá no Monte Sinai e o povo ficou esperando lá na base do monte por 40 dias. E aí, esses 40 dias, o que aconteceu? O povo já se desviaram. E aí Deus falou assim para Moisés: desce logo lá que aquele povo já criou um Deus para eles, já estão adorando, já estão dançando. E aí Moisés desceu com a tábua do que Deus tinha escrito tudo, de como tinha que conduzir as coisas. E aí quando ele viu aquilo, ele falou assim, meu Deus, Deus estava certo. Eles já se desviaram. E aí ele quebrou aquela pedra lá. E aí agora a gente vai ver, né, o restante. Por isso você tá aqui. Fique até o final, né? É verdade, fica até o final, que depois a gente vai falar o nosso parecer, né? Nosso entendimento, nossa análise um pouco mais aprofundada. Isso aí, Xixi Filho, toca aí. É nóis, bro. É nóis. E vamos para nossa leitura. Êxodo 33. O comando para deixar Sinai, que é o monte lá. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel em fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés:
Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra como as primeiras, e nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Amanhã cedo esteja pronto para subir no monte Sinai e se apresentar a mim no altar do monte. Que ninguém vá com você e que ninguém pise em algum lugar no monte, nem mesmo as ovelhas e os bois devem pastar perto do monte. Moisés, pois, preparou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subiu com elas no monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor havia mandado. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Eu, somente eu, sou Deus compassivo e cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações. Perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado. Castigo os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração. Moisés se curvou depressa, com o rosto no chão, e o adorou, dizendo: Senhor, se achei mesmo favor diante dos seus olhos, siga conosco para a terra prometida. Sei que este povo é rebelde e teimoso, mas peço, perdoe a nossa maldade e o nosso pecado, e aceite-nos como seu povo. Então o Senhor disse: Faça uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Assim, todo o povo com o qual você está vai ver os atos poderosos que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje dou a você. Expulsarei da sua presença os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra para onde você vai. Assim você não cairá na armadilha deles. Em vez disso, destrua os seus altares, quebre as suas colunas sagradas e seus postes ídolos. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato é Deus zeloso. Por isso, nada de fazer acordo com os habitantes daquela terra, pois quando eles forem fazer seus cultos imorais e os sacrifícios aos falsos deuses, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e a escolher mulheres para os seus filhos dentre as moças daqueles povos. Quando elas se prostituírem com seus deuses, poderão passar a infidelidade deles para os seus filhos. Por isso, não fabrique deuses de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe mandei. Faça isso na data certa, no mês de Abibe, porque nesse mês você saiu do Egito. Todos os primeiros filhos são meus. Também são meus todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos. No caso dos jumentos é diferente. A primeira cria terá de ser resgatada com um cordeiro. Quer dizer, no lugar do jumento, o dono me dará um cordeiro. Se não for resgatado, terá de ser morto. Paguem o resgate por todos os seus primeiros filhos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias, isto é, sem oferta. Trabalhe 6 dias, mas descanse no sétimo.
tanto na época da semeadura como na época da colheita. Celebre também as outras duas festas anuais. Celebre a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos da colheita de trigo e a festa da colheita no fim do ano. Resumindo, são 3 festas por ano. Nessas 3 vezes, todo homem de Israel se apresentará ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Expulsarei as nações de diante de você e vou aumentar muito o território do meu povo. Ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes ao ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. No sacrifício, não ofereça sangue misturado com pão fermentado, e não deixem sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa para o dia seguinte. Quando fizer a primeira colheita, traga o melhor dos primeiros frutos à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: Escreva essas palavras, porque são os termos da minha aliança com você e com Israel. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Durante esse tempo ele não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer o monte Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não percebeu que o seu rosto resplandecia por ter ficado na presença de Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto brilhando, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou. Arão e os seus líderes da comunidade de Israel se aproximaram, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Cada vez que Moisés vinha perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, transmitia aos israelitas tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim o povo de Israel via o rosto de Moisés brilhar. Mas logo depois de transmitir as ordens de Deus, Moisés tornava a cobrir o rosto com um véu, até falar novamente com o Senhor. Êxodo 35, a lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará uma oferta como oferta ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina de entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés e todos os que estavam dispostos
cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram uma oferta de prata ou de bronze trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bazalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Capítulo 36. Assim, Bazalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor tinha concedido habilidade e inteligência para fazerem toda a obra de construção do santuário, executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou Bazalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria e que tinha sido colocado à disposição para vir e começar a obra. Moisés entregou a eles os materiais doados pelo povo para a construção do santuário. E todas as manhãs o povo trazia mais ofertas voluntárias a Moisés. Por isso, todos os construtores habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem: Nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário. Foi preciso proibir o povo de dar mais ofertas, pois já havia mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens habilidosos dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas. As cortinas eram de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Nelas foram bordados querubins, ou seja, figuras de anjos. O trabalho foi feito com muita arte. Cada cortina media 12 metros e 70 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Ligaram 5 cortinas internas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Fizeram laços de tecido azul ao longo da borda da última cortina de cada um dos conjuntos de cortinas. Depois fizeram 50 laços da primeira cortina interna e 50 laços da última cortina do segundo conjunto. Os laços ficavam de frente uns para os outros.
Os dois conjuntos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro. Dessa maneira, o tabernáculo ficou sendo uma peça só. A cobertura do tabernáculo foi feita com um total de 11 cortinas de pelos de cabra, e todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, ou seja, 13,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Prenderam 5 cortinas umas nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formaram o outro conjunto. Depois fizeram 50 laços em volta da borda da última cortina de um dos conjuntos e também na borda da última cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 prendedores de bronze para unir a tenda, para se tornar uma peça inteiriça. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima desta outra cobertura de couro. Para a estrutura do tabernáculo fizeram armações verticais de madeira de acácia. Cada armação media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação tinha 2 encaixes paralelos, de modo que todas as armações ficavam encaixadas umas nas outras. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, 40 bases de prata para serem colocados debaixo das armações, 2 bases para cada armação, uma para cada junção dos encaixes. Para o outro lado, o lado norte, fizeram a mesma coisa, 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos, no lado oeste do tabernáculo, fizeram 6 armações, além de 2 armações para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. Portanto, havia 8 armações ao todo, e todas estavam fixas em 16 bases de prata, 2 para cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações para a parte de trás do tabernáculo, que dá para o ocidente. Fizeram um travessão central passando pelo meio das armações, ligando todas as armações de ponta a ponta do tabernáculo. As armações e as travessas foram revestidas de ouro e fizeram as argolas de ouro para sustentar os travessões. Para a parte de dentro do tabernáculo, fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mandaram bordar por artistas figuras de querubins. O véu ficou pendendo de 4 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro, para prender e fixar o véu. Foram usados prendedores de ouro e foram feitas 4 bases de prata para a entrada do tabernáculo. Fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O trabalho foi confiado a um bordador. Para sustentar as cortinas, fizeram 5 colunas com os prendedores necessários. Revestiram de ouro a parte de cima das colunas e as molduras das cortinas, mas as 5 bases eram de bronze. Eita, pega. Eita glória! Eita, glória. O povo começou a ficar bondoso do coração. E assim terminamos a nossa leitura de hoje. E vamos agora para a nossa análise sobre Êxodo 33 ao 36. Então nós começamos lá em Êxodo 33, que ele fala então que vai tirar, né, o povo ali da terra do Monte Sinai e vai levar eles, direcionar eles à terra de Canaã. No entanto, Deus fala, né, que ele não vai junto, porque se ele for junto, Deus tem medo de se irar de tal forma com o povo que ele vai matar o povo ali no meio do caminho. É muito legal isso, né? Que E aí Deus... o povo começa a chorar. Porque o povo é obstinado. Consumirei todo mundo. É obstinado no meu falar, na minha linguagem aqui da minha Bíblia fala rebelde, mas... Rebelde. É obstinado, rebelde, teimoso. Tudo isso daí é característica para esse povo. E aí Deus, né, fala assim, olha, se eu for com vocês, a chance de eu
de eu matar todo mundo é grande. E aí, o que que é o legal, né? Moisés ainda se coloca, né? Se você não for, não me deixa aí não, né? Eu não vou Não vou sozinho, não. sozinho sem você, não. E isso é legal que nessa conversa aqui você vê muito assim que Deus fala, eu te conheço pelo nome. Então, assim, É. você vê que tinha uma aproximação muito bacana ali, uma aproximação muito grande de Moisés com Deus, né? É muito bacana que parece que Deus conversa, ou Tipo, era aliás, amigo mesmo, né, de exato, Moisés. exato, Moisés Deus e ali, Moisés. Moisés reconhece Deus como um amigo, fala, olha, se o senhor não for comigo, eu não vou também não. Porque Moisés, em nenhum momento ele esqueceu de tudo que Deus fez, né? Que nem assim, a gente não pode esquecer também que Moisés estava fugindo do Egito, porque o faraó estava tentando matar ele, e no meio de uma sarça, de um monte de matinho ali, Deus falou com Moisés e falou que ele era o escolhido que tinha que retirar o povo do Egito. Só que ele sabia das capacidades dele e sabia que ele não era capaz de fazer isso, né? E Deus mostrou que ele estava junto, e desde então ele continuou caminhando com Deus. Então, Moisés sabe que tudo que aconteceu ali, ele não fez nada. Foi tudo Deus. Então, por isso que ele fala, cara, se você não for, não me deixa ir. E aí, aqui no meu, ele fala: conheço-te pelo nome e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso, agora, rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, para ele continuar junto, né? E o bacana é que Deus falava com Moisés, enquanto isso não tinha o tabernáculo, né? Então Deus falava com Moisés na tenda de Moisés, tipo assim, na casa de Moisés, dentro da sala, dentro do quarto ali. Era assim, Moisés ficava do lado de fora da barraca dele, e aí o povo, beleza, vou consultar Deus. Aí ele entrava, aí Deus descia com uma nuvem, né? Uma nuvem. E aí o povo já ficava olhando. Quando a nuvem descia, eles adoravam. Enquanto não, eles ficavam lá, de coringando, né? Então, assim, para você ver como que Deus falava, né? E fala aqui que era face a face, mas não era olho a olho, né? Porque Moisés ainda pediu, né? Me deixa ver tua face. Ele fala: se eu deixar, você vai morrer. Eu deixo você ver minhas costas. Quando eu for passar, eu tampo teus olhos. Eu passei, eu tiro a mão, você vai ver as minhas costas, mas a minha face não. E aí, como ele ficava tão na presença ali de Deus, né, perto, ele brilhava, né? Então o povo já olhava e falava assim: caraca, que cara. Daí a gente vê também ali no 34 que eu acho legal, que daí ali já começa Deus falando para Moisés para ele fazer as tábuas. Então o entendimento que eu tenho lá do episódio anterior, do capítulo 31, fala que Deus ele fez ele pega as pedras e ele escreve com o próprio dedo. É. E aqui depois das pedras terem sido quebradas, quando Moisés se irou com o povo, então Deus fala, agora tipo, pegue lá, né? Você faz as duas tábuas. Eu acho legal isso. Suba, né, com as duas pedras, que escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras. Ele dá essa ordenança, né? Depois ele Então, tipo assim, aqui o que eu acho legal é que só para subir. ele não deixou, tipo assim, ele falou, vamos fazer novamente as tábuas, né? O povo não vai ficar sem as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos, mas dessa vez eu te concedo, né, a possibilidade aí, essa oportunidade de você estar fazendo as tábuas de pedra. Isso eu acho muito bacana. É. E dessa vez ninguém subiu com ele, né? Na primeira vez do Monte Sinai, Josué ficou do lado de fora da nuvem, né? À espera. Ele tinha subido também o Monte Sinai junto Parece que ele com ficou, tipo, no meio do no caminho meio do do monte, caminho, né? exato, Moisés isso. subiu até o topo, Josué no meio do caminho e Abraão na base segurando o povo. E aí, aqui, quando eles vão reescrever, né? Que Deus pede para Moisés subir com essas duas tábuas para escrever de novo, ele já tem que subir sozinho. E dessa vez ele ia continuar ali de novo os 40 dias. Só que o povo, ninguém tava mais esperando Moisés, né? Já tinham tomada a xixa ali, e Deus já tinha falado que ele não ia mais ir junto, porque senão ia matar todo mundo, né? E eu acho que agora o povo já sabia. Ele falou assim: da primeira vez durou 40 dias, então Vai ser uns vai ser 40 os dias, 40 né? dias de novo. Então É, eu acho que eles já tinham isso também, né? exatamente. Só que daí nesses 40 dias para ser o pacto renovado ali, né?
O Moisés, ele ficou no monte junto com o Senhor, sem beber água e sem comer. E ele que ficou escrevendo. No primeiro, igual eu disse, eu tinha falado, foi Deus que escreveu com os próprios dedos, né? E depois Moisés subiu com as 2 tábuas, a mando do Senhor, que ele falou que ele ia escrever igual a da segunda. Só que dessa vez quem escreveu foi Moisés. Dá para entender isso, né? No Aham. versículo 28, Do lá 34. do capítulo 34, fala: Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Durante esse tempo ele não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então aqui a gente entende que, ó, Moisés ficou, tá falando sobre Moisés e fala, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. A gente entende, né, pelo menos consegue entender isso. É, e que Moisés, tipo assim, esses 40 dias, você fala, meu Deus, mas o que aconteceu nesses 40 dias? Parece que o tempo inteiro Deus estava falando com Moisés e Moisés escrevendo as coisas. Então, ó, o Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, porque são os termos da minha aliança. Então, toda a lei que foi criada, Moisés estava o tempo inteiro escrevendo. Até eu acho que as escrituras, até o livro, né? O livro de Êxodo, tudo aqui, essa parte que está falando aqui, né, que Deus falou, faça o tabernáculo de tal jeito, faça tal coisa. Nesse momento, tipo, Moisés estava ali sentado 40 dias Escrevendo e tudo. com Deus ali escrevendo tudo, né? É. E aí o legal é que nesse momento, né, que daí Moisés ficava ali com Deus, né, ficava esse tempo com ele e a face dele brilhava. Então o povo já ficava assim, né? Com Então eu medo. vou cobrir o meu rosto e toda vez que ele ficava na presença do Senhor, ele saía e replicava as palavras para o povo, né? E aí depois colocava o véu de novo, aí ia na presença do Senhor, tirava o véu e falava com o povo. E aí ele sempre falava as regras, os mandamentos, tudo. Então, Moisés realmente era o porta-voz do Senhor para o povo de Israel. E aí ele começou a construir o tabernáculo, né? E chamou o pessoal, olha, quem tem para dar, dá e tudo mais. E aqui, antes dessa parte só, no finalzinho do capítulo 35 novamente reforça, né? Quase a mesma coisa que a gente leu no episódio A lei do anterior. Shabat, né? Não, e reforça que o Senhor escolheu Bazalel, filho de Uri, Uhum. da tribo de Judá, encheu de habilidade, inteligência, capacidade. Essa passagem é quase a mesma do que já foi relatado no episódio anterior, falando novamente que Deus capacitou, né? Ele deu o Espírito de Deus, encheu essas pessoas de habilidade, inteligência, tanto Bazael como Aholiabe, né? É. E deu a eles também a capacidade De de ensinar. ensinar os outros. Porque só os dois não iam dar conta, né, de produzir todo esse tabernáculo. Então isso é muito bacana. Deus deu um dom para 2 pessoas e deu a essas 2 pessoas A a possibilidade, capacidade. a capacidade de repassar esse dom. Isso é muito bacana da gente estar analisando também, né? Os dons que Deus dá para gente não é para a gente guardar para a gente, é para a gente saber ensinar, Distribuir, né? distribuir, passar ao próximo. E só assim, só a partir disso foi possível construir o tabernáculo. Não É, eram 2 homens trabalhando, eram vários homens, né? Eram várias pessoas que estavam ali dispostas e que esses 2 homens estavam ali ensinando eles como construir o tabernáculo. exatamente. E vale relembrar que Deus não te dá nada sem um propósito. Eles não sabiam fazer as esculturas e tudo, manusear o ouro, tudo à toa. Então ele tinha um propósito, né, de servir no tabernáculo ali e ajudar a ensinar as outras pessoas para também servirem. Por isso que o Moisés vai e ordena para o povo, né, o que o Senhor falou ali no 35:5, tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração disposto que a traga, uma oferta ao Senhor. Aí ele falou tudo que precisava, porque era o que precisava dentro do tabernáculo, né? E Deus coloca ali à disposição, porque daí você vai falar assim, mas de onde que eles tiraram esse ouro, esse tudo? Lembra na saída lá do Egito que Deus falou, agora vocês peçam aos egípcios que deem para vocês roupa, linho, ouro, prata, bracelete, brinco, tudo, porque Deus já te dá já
a bênção que você vai utilizar lá na frente, né? Ele não vai te pedir nada que você não tenha. Então, é isso, né? Sobre você não querer represar tudo seu. Eu tenho uma habilidade. Se você tem uma habilidade, vamos dizer, um dom de ensinar, duplique isso, né? Entrega para o outro, porque se Deus te concedeu isso, é para você ensinar outra pessoa alguma coisa. E aí é assim que você vai aumentando mais a tua abundância, o teu conhecimento, né? E Deus se alegra com isso. Tanto é que ele se alegra que aqui o Moisés teve que interferir e proibir o povo de fazer mais oferta, porque já tinha dado. Os artesãos pararam ali e falou: Moisés, pede pro povo parar, porque O povo já está deu trazendo muito mais do que o necessário para para a realizar construção. a obra que o Senhor ordenou. É Olha muito só, bacana, né, essa parte, é muito... de um povo que estava peregrinando no deserto. Você fala assim, caraca, como pode isso, né? Eles estão dando mais do que o tabernáculo precisa. Isso que a arca era revestida de ouro, dentro, fora, a tampa, tudo. Então pensa o quanto eles tinham ali, né? E aí você fala assim, cara, como que Deus é, né? Ele te dá, ainda não vai faltar para você, você vai entregar bastante, vai cumprir a obra do que ele deseja, mas você também vai continuar tendo. Não é para você ficar zerado, né? E é legal que ele fala, ele não estipulou, né, uma quantidade ou que cada um devia trazer, ele deixou livre. Ele falou, a gente precisa Disso. disso para construir o tabernáculo, para construir lá todas as coisas, e daí deixou livre. E o povo foi levando ali de livre e espontânea vontade, De coração disposto. de coração disposto. É muito bacana essa parte aí. Temos que aprender essa parte também com o povo de Israel. O povo de Israel não era só teimoso. O povo de Israel era o mais semelhante possível A gente. da sociedade atual. E eu acho que é isso. É isso, muito É bom, isso, muito né? bacana. E aí a gente vai ver aqui depois, né, da construção desse tabernáculo, o que vai acontecer, porque no próximo episódio, por isso você já tem que se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho para você continuar vendo com a gente, porque no próximo a gente vai ver Êxodo 37 ao 40, que é a parte da Arca do Pacto, o inventário do tabernáculo, né? Quem vai ser as pessoas que vão servir nesse tabernáculo? Quais são as vestes sacerdotais? O tabernáculo vai ser erguido, então você tem que estar aqui no próximo episódio, né? É isso Com a mesmo. gente. Então, e já deixa também no comentário o que você está aprendendo com a parte de Êxodo, com essa parte do chamado de Moisés, esse conversar de Moisés diretamente com Deus, né? O que você tira de ensinamento de toda essa passagem? Isso é muito importante. Aí entra também essa parte sua de derramar na vida do outro, né? Assim como o povo de Israel ali derramou para servir no tabernáculo, sirva também na obra de Deus. Coloca aí no comentário o que você foi tocado, o que te chamou atenção, o que você aprendeu. Para outra pessoa também estiver passando depois no vídeo, ver teu comentário e você ter servido de luz na vida de uma outra pessoa só pelo seu comentário. Por isso que é tão importante você deixar os comentários embaixo do vídeo. Isso mesmo. E também a gente vai estar te esperando lá no nosso Netflix da Fé, o nosso Ouvintes da Fé. O link tá aqui abaixo da descrição, que é onde eu tenho certeza que você vai ser muito mais avivado em fé, para você estar aprendendo com experiências espirituais de outras pessoas, com parte de testemunhos, né? Porque eu acho que a gente também cresce muito mais em fé quando a gente vê testemunho de uma outra pessoa que estava passando por algum perrengue e pela palavra, pelo mover de Deus, ela superou. Porque é gostoso a gente ver aqui, como que foi o povo de Israel, como tudo. Mas e hoje? Como que tá? Como que Deus está operando, né? E ali você vai ver pessoas comuns, como eu, como você, como todo mundo, passando por situações onde milagres ainda acontecem. Vai lá, desfruta, o link tá aqui embaixo e a gente te espera lá no Ouvintes da Fé, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!